Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Esse é o vídeo de número 2 e a gente vai falar sobre a primeira apostila que vocês devem estudar, que é de linguagens, códigos e suas tecnologias. Então, você que é estudante do Enseja, se chegou aqui agora, não está sabendo do que se trata, esse é o vídeo de número 2 de uma série de 7 vídeos. Então, se você não viu o primeiro vídeo, dá pausa, tá aqui na descrição o link, assiste o primeiro para depois dar seguimento com esse, beleza? Por que eu aconselho você estudar primeiro essa apostila de linguagens? Porque é a apostila que vai te dar o maior entendimento, né, de interpretação. A prova do Enseja não é uma prova de decorar, é uma prova de entendimento, como eu falei no último vídeo. Então, essa apostila de linguagens e códigos e suas tecnologias vai te dar essa noção de interpretação. Então, eu pontuei aqui os 9 capítulos e eu vou falar um pouquinho sobre cada um para você conseguir se situar e dar início aos seus estudos. Beleza? Então, se você está estudando para o Enseja, tem que assistir esse vídeo até o final. O primeiro capítulo, né, fala sobre publicidade, entretenimento e outros sistemas. Essa introdução que vai começar nessa apostila vai tentar mostrar para vocês as formas de textos, né, que existe hoje, né, mais utilizados hoje. Então vai abordar sobre ali, como já diz, publicidade, vai falar sobre o texto publicitário que nós estamos expostos dia a dia, né? Quando você vê um outdoor, quando você vê um comercial na televisão, ouve um comercial no rádio, até mesmo aqui no YouTube, provavelmente você está vendo esse vídeo, aqui do lado deva ter aí algum banner de publicidade, ou vai aparecer aqui, ou até mesmo, antes de você assistir esse vídeo, provavelmente rodou uma publicidade antes, você pulou ou você assistiu ela toda. Então é sobre esse texto publicitário que nós estamos expostos, né, no dia a dia. Então a apostila vai falar sobre esse texto, vai falar também sobre o texto informativo, cultural. O texto informativo é os da notícia, né? Como que é dada a notícia, a credibilidade, né? Perdão aí, gente, que eu moro perto da rua, tá fazendo barulho, mas vão seguir o vídeo. O texto publicitário, já falei, né? Perdi até o raciocínio, mas o texto informativo é o que você vê, por exemplo, quando você entra num site de notícia, você compra um jornal na banca, né? O do Jornal Nacional, por exemplo, né, aquele texto que eles vão falando ali e somando com as imagens e incluindo as imagens para te passar a informação. Então, o primeiro capítulo, eles querem deixar claro para você os tipos de texto que existe, né, e que são utilizados na nossa linguagem, no nosso dia a dia. Então, se você entender todo esse contexto, você já matou aí o primeiro capítulo. O segundo capítulo fala das línguas estrangeiras em nossa sociedade. Então, assim, nós estamos expostos também a vários idiomas, né? E nesse capítulo vai falar sobre 4, o nosso querido português, o inglês, o espanhol e o italiano. Ah, perdão, tem o francês também, então são 5. Mas eles estão focando na linguagem estrangeira, então o português fica um pouco de lado, que é o que você vai mais pegar aí a parte de interpretação, mas em um capítulo você não consegue aprender todos os idiomas, mas vai ter questões de língua estrangeira na sua prova. Então, qual é o pulo do gato nesse capítulo? É você entender o contexto. É você entender o que está querendo ser dito. É óbvio, você vai pegar um texto em inglês, se você não fala inglês, e vai tentar ler, você não vai entender o texto. Porém, você vai entender algumas palavras que são semelhantes ao português, que têm o mesmo significado, que nós chamamos de cognatos. E aí, quando você entende algumas palavras, você consegue pressupor o que diz naquele texto. E aí você consegue dar uma resposta. Então não é você saber à risca o que está escrito ali, mas você entender o que está em inglês, o que está em francês, o que está, né, em espanhol. Até porque muitas das palavras, né, francesas estão no nosso dia a dia. Em inglês nem se fala, né? Na internet, então você tem aí um contato mais próximo. Provavelmente você está assistindo esse vídeo em um celular e você tem Wi-Fi em casa, né? Se você está assistindo num computador, você está em um desktop. Então são palavras que nós estamos expostos e é isso que esse capítulo quer apresentar para vocês, beleza? O 3 é Quero Meu Corpo de Volta, o título do 3. O que seria isso? Seria a exposição da mídia hoje. O que a mídia traz de valor, né? O que a mídia traz de como beleza. Qual é o padrão de beleza? O que é vendido na televisão, na internet, nos desfiles de moda.
né? Então esse capítulo tenta trazer um impacto cultural, né? Mas na cultura do corpo, né? Na cultura daqueles marombeiros de academia, ou no gordinho, né? Ou numa pessoa que não se cuida, ou na pessoa que se cuida ao extremo, ou a pessoa que fica no meio termo. Então, é uma crítica social trazendo para a realidade. Então, você precisa entender esse contexto, né, para que você consiga responder as questões. Se você conseguir entender a cultura do corpo, né, do corpo humano, o que é beleza, quais são os padrões de beleza hoje, quais eram os padrões de beleza no passado, você consegue ir super bem nesse capítulo. Show? O capítulo de número 4, a arte no cotidiano do homem. Esse capítulo vai começar a introduzir a parte da arte. Então vai começar a te explicar, né, todo o processo, desde que começou lá nas pinturas rupestres, né, naquelas pinturas das paredes, feito pelos homens da caverna, e a evolução da arte. O que ele vai deixar claro para você, né, os autores vão deixar claro para vocês, aí nesse capítulo, é como que houve essa evolução. E que a arte, ela corresponde à realidade daquele momento. Então, a realidade de 1500, do ano de 1500, quando os portugueses chegaram no Brasil, era uma. Nossa arte hoje é outra, né? Então, tem aí todo um processo histórico, né, sobre a arte. E é isso que esse capítulo vai falar para você, todo esse contexto da arte até os dias de hoje. E aí a arte não só, né, a arte em si de pintura, mas também a arte do teatro, a arte da música, né, a arte como um todo, e vai falar sobre os movimentos artísticos, como o movimento rococó, como o movimento barroco, e você vai conseguir diferenciar. O texto é muito claro sobre isso, então você consegue se situar bem dentro desse contexto da arte, e aí vai seguir, né, o estudo da arte no capítulo 5, porque sai dessa parte estética, né, e vai para quando as palavras resolvem fazer artes, ou seja, a arte escrita. Então, vai aí entrar no universo dos poemas e das poesias. Então, vai trazer Castro Alves, né, vai trazer Camões, vai trazer várias citações, mas qual é o pulo do gato desse capítulo? É a interpretação. É você tentar interpretar a poesia. E aí você vai ver, vai conhecer uma palavra chamada eu lírico, né? Você vai entender o que é o eu lírico do poema, da poesia. E aí, em cima disso, você vai conseguir entender, entrando no universo da poesia, para você conseguir interpretar, né? Porque muitas das vezes, né, na maioria das vezes, a poesia vem retratando um acontecimento. Não é só a questão do amor, né? E às vezes dentro desse acontecimento tem críticas também. E a prova vai cobrar isso de vocês. Então prestar bastante atenção na interpretação, no que o autor quis passar, no que o eu lírico entendeu. Você lendo a apostila vai entender isso aí muito bem. Né? Não é uma prova para você decorar quem são os autores, mas sim você entender o que está escrito ali. Beleza? No capítulo 7, perdão, pulei. No capítulo 6, a vida em uma sociedade letrada. Vai contar a história, né, de como surgiu a escrita, né, a norma culta. Vai te explicar a diferença entre uma sociedade letrada e uma sociedade não letrada. As pessoas que sabem ler e as pessoas que não sabem ler. As pessoas que conseguem interpretar um texto das pessoas que não conseguem interpretar um texto. Só dando uma pausa. Percebeu que todos os conteúdos estão se complementando? Então é isso. A prova do Enseja é dessa forma. Um conteúdo vai complementando o outro. No capítulo de número 7, agora sim o 7, defendendo ideias e ponto de vista. Gente, presta bastante atenção nesse capítulo. Todos você precisa prestar atenção. Mas esse é específico para redação. Não tem a redação que vocês vão fazer? Inclusive vai ter um vídeo sobre redação. Esse capítulo é a chave do negócio para a sua redação. Beleza? Mas antes, eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal.
beleza? Tem um botãozinho aí, inscrever-se, faz esse favor, né? Clicar no botãozinho e tem um sininho aqui em cima, você clica nesse sininho, né? Que aí toda vez que quando eu lançar um vídeo, vai cair aí para vocês, beleza? Por quê? Eu estou me baseando nesse período de Enseja para ver quantas pessoas no Enseja estão aqui no canal, porque geralmente eu falo aqui sobre educação à distância, mas voltado para a faculdade, e é a primeira vez que eu faço voltado para o Enseja. Então, quanto mais pessoas tiverem, eu sei que está sendo interessante e eu vou continuar produzindo conteúdo para o Enseja, beleza? Então, o capítulo 7 vem falando sobre ponto de vista e você defender a sua ideia. Ele vai trazer técnicas para você entender um assunto e debater esse assunto colocando o que você entendeu, beleza? Colocando o seu ponto de vista. E na redação tem que ter isso. Na redação você precisa entender a proposta da redação, né? Falar sobre aquele assunto, mostrar que você entende sobre aquele assunto que foi proposto e também trazer uma intervenção no texto, também trazer uma solução para aquela situação que foi exposta. Então, esse capítulo é chave para a sua redação. O 8 vai falando das palavras ao contexto, é um complemento dele. Então, se é um complemento, é importante também para a redação, porque vem te explicando como você entende o contexto de um texto. E isso é importante porque, João Kleber, para. Porque a prova inteira do Enseja é interpretação. O vídeo está longo, mas você está estudando, então a gente tem que seguir aí nesse raciocínio. A prova inteira, até a prova de matemática, você vai ter que interpretar, né? Então, vai fazer cálculos? Faz cálculos. Porém, você vai ter que interpretar a questão. Só para você ter noção, a prova do Enseja é assim. Vem um texto, vem uma imagem, você lê esse texto, analisa e aí você vai lá e responde, né? Isso em linguagens, isso em humanas, né? Isso em exatas e em matemática. Então, esse capítulo 8 vem falando sobre o contexto, você entender o contexto geral. Às vezes você não entendeu tudo, mas a ideia você entendeu. E com essa ideia você consegue ir lá e ter uma boa resposta, beleza? E o 9 finaliza todo esse aprendizado e vem falando sobre tecnologias de comunicação, presença constante em nossas vidas. Esse 9, ele fecha com chave de ouro, mostrando que tudo isso que você estudou está presente no nosso dia a dia. A linguagem verbal, a linguagem não verbal, os textos em linguagens estrangeiras, principalmente o inglês, né? Quando você vai num caixa eletrônico, por exemplo, a linguagem atrelado à tecnologia, por isso que a apostila é Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias. Então, o capítulo 9, ele é para fechar e mostrar como isso, né, está sendo aplicado no nosso dia a dia. Por que você precisa prestar atenção nele também? Porque ele vem trazendo um ar de filosofia, ou seja, um ar de pensamento livre sobre os conteúdos que você estudou, que pode ser cobrado na prova dessa forma também. Então, quando você consegue focar cada capítulo e finaliza ele com esse capítulo 9, entendendo de tudo que você estudou, beleza, você está preparado já para ir para a próxima apostila, né? Que aí eu aconselho você fazer a apostila de Ciências Humanas e Suas Tecnologias, para ter uma linha cronológica. Nessa apostila, tô suando, gente. Nessa apostila, você aprende a interpretar e a entender a nossa linguagem. E aí, na apostila de Humanas, você já complementa essa que você estudou. Esse é o nosso próximo vídeo, que é Ciências Humanas e Suas Tecnologias. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Coloca aqui nos comentários as suas dúvidas e suas sugestões, porque até o dia 25 de abril de 2021 eu vou estar inteiramente, né, ligado nos comentários desses vídeos para poder esclarecer e ajudar vocês nos estudos, tá legal? Se quiser ter aula particular comigo, entre em contato no e-mail que tá aqui embaixo, mas aí a gente vai ter que ver se tem disponibilidade de horário. Beijo, bons estudos!